Muito bem, pessoal, dando continuidade ao nosso encontro, segundo encontro virtual, aqui nós estamos numa solução bem caseira. Aproveito então para dar esta continuidade ao que nós estávamos propondo no encontro anterior, que era a matéria da jurisdição. Eu, evidentemente, não posso estabelecer nenhum critério de jurisdição sem que eu deixe de falar, né, em competência. Quer dizer, a jurisdição, ela na verdade, ela está imbricada, ela está, vamos dizer, jungida ao sistema de competência dentro do processo civil. Por isso que eu faço questão, eu repito, de trabalhar com vocês nesta matéria. Eu já havia postado um vídeo de uma aula sobre competência, que eu achei bastante interessante, bastante, vamos dizer assim, acadêmica dentro do aspecto da didática. E como não tínhamos outro recurso naquele momento, nos pediram que fosse de uma hora para outra, não teria tempo mesmo de fazer essas gravações para vocês. Então, ali também você já tem conceitos, você já tem alguns elementos de apoio bastante favoráveis para o ensino, né, para essa questão didática quanto à competência. Matéria já vista por vocês, mas eu repiso competência. Por quê? Porque competência é fundamental para o ponto que estaremos entrando logo em relação à petição inicial. Que o primeiro dispositivo da petição inicial é o juiz competente onde nós vamos distribuir a nossa causa. Então vejam, no sentido mais, vamos dizer, dinâmico do conceito de competência, é a competência a própria jurisdição em movimento. Se a jurisdição é um todo, é uma ideia abstrata, é um poder que tem o estado de dizer e de realizar o direito, agora nós vamos ver dinamicamente como é que essa jurisdição funciona. Ora, e ela vai funcionar através do juiz competente. Se eu disser juízo competente ou juiz competente, seria a mesma coisa, abrindo aqui um parênteses? Não. O juízo, quando se fala de um juízo, é o todo, pode ser tanto primeiro como segundo graus. Agora, quando eu falo do juiz competente, estou me dirigindo evidentemente ao meu juiz exclusivamente composto como aquele juiz singular, né? Não é um juiz de um colegiado como um tribunal. Tribunal, aliás, vem da palavra fusão de tribunas, né? Vários tribunos, vários julgadores, fazendo então a atividade de julgamento sobre uma determinada matéria. Aqui nós vamos ver então que a competência neste movimento da própria jurisdição vai encontrar, afinal, qual o juiz adequado, qual o juiz competente, qual o juiz correto, qual o juiz constitucionalmente previsto para aquela causa. E aqui nós vamos ver, então, no conceito mais próprio, né? E vamos dizer até bem atualizado à luz do novo Código de Processo Civil, está exatamente na adequação entre determinado órgão judiciário e determinada causa. Então, se eu tenho uma ação de família, obviamente, havendo um juiz de família na comarca, é para o juiz de família que eu vou dirigi-la, né? Se houver uma questão criminal de um crime cometido contra a vida, é uma vara do júri, né? É o juiz que preside a vara do júri. E aí, depois, composta pelo corpo de jurados, que seria uma sequência ou consequência da própria atividade desta vara competente para os crimes dolosos contra a vida. Depois nós vamos ter ali, na distribuição de competência, alguns critérios, né? Nós vamos ver então competência absoluta e competência relativa. Nós vamos ver então a ordem de arguição de competência, para que vocês tenham ali então uma boa ferramenta de apoio, né, quanto à descoberta da melhor justiça, qual a mais certa, qual a competente para aquele caso. Aqui nós então vamos ver mais tarde a competência interna dentro dessa perspectiva de, vamos dizer, de memória de vocês, de reavivarmos a memória quanto a esses conceitos. Primeira coisa que nós temos que ver então está na competência absoluta e na competência relativa. Esses dois artigos que vão trazer então o artigo 62 quanto à competência absoluta e quanto à competência relativa. Muito bem. Quando é absoluta e quando é relativa? A competência absoluta ocorre em casos em que a matéria e a hierarquia estejam em jogo. O que é matéria e o que é hierarquia?
Primeira coisa, matéria diz respeito à matéria fiscal, à matéria trabalhista, à matéria eleitoral, à matéria militar, à matéria de família, à matéria indenizatória, à matéria criminal. Estas são as matérias. E, gente, matéria é inderrogável. Matéria eu não posso escolher. Assim como, por exemplo, eu não posso escolher o juiz da vara de falências para entrar com o meu divórcio porque o meu casamento faliu. Obviamente eu não tenho nenhuma correlação de competência aqui com o juiz da falência, com o juiz familiarista. Então, eu tenho que escolher em relação à matéria que eu tenho na minha causa o meu juiz competente. E aqui, gente, eu não posso escolher, eu não posso sair daquele trilho que a própria legislação me estabelece. O artigo 92 da Constituição me diz todas as justiças existentes dentro do sistema do Poder Judiciário brasileiro. Uma daquelas ali vocês vão escolher, aliás, o que foi palco de discussão no nosso último encontro, quando falávamos da jurisdição e da organização judiciária. Então, matéria é inderrogável, portanto, eu não posso escolher, né? É matéria de soberania de Estado e o Estado, por seu turno, deve controlar se aquela matéria está no juízo correto. Tá? Quanto à hierarquia, também eu não posso escolher a minha causa, lá eu tive uma colisão de trânsito, mas eu não quero o juiz de primeiro grau, eu quero já um desembargador aqui. Eu não posso contar com essa situação, eu já quero um desembargador, eu já quero já botar para quebrar. Não, eu tenho uma hierarquia também. Então vejam, essas competências são absolutas, elas são intocáveis, elas não são flexibilizadas, por isso absolutas. Bem, quanto à questão da flexibilização da competência chamada relativa, esta sim, esta eu tenho escolha, eu posso escolher. E quando é que eu tenho a competência relativa? Em duas situações. Ou a competência relativa em razão do lugar, chamada competência territorial, ou então a competência em razão do valor da causa. Estas duas, portanto, eu posso escolher.